Olá a todos. Dentro do bloco dos fatores geopolíticos e geoestratégicos, vamos hoje falar sobre a avaliação do poder. E tenho comigo a história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. E vamos ver o que é que ele dizia a este respeito. Falando do lado dos espartanos e numa comparação com os atenienses, dizia Tucídides: temos diversas razões para esperarmos a vitória. Primeiro, a superioridade em número e em experiência de combate. Segundo, a nossa geral e invariável obediência na execução das ordens recebidas. O poderio naval que eles possuem será por nós criado a partir dos nossos respectivos recursos e pelos dinheiros de Olímpia e Delfos. O crédito que estes últimos nos darão irá permitir o aliciamento dos marinheiros estrangeiros ao serviço de Atenas, através da oferta de um pagamento superior. É que o poderio de Atenas é mais mercenário do que nacional, enquanto o nosso se não encontra exposto a idêntico risco, uma vez que o nosso potencial se baseia mais nos homens do que no dinheiro. É absolutamente espetacular para alguém que morreu em 399 a.C. Fazer uma comparação de potencial entre dois estados. Estamos sempre a aprender com Tucídides. Vamos então desenvolver esta nossa apresentação. Como ficou exposto também nesta introdução de Tucídides, não conseguimos olhar para as relações internacionais se não for numa ótica de relações de poder. O poder, efetivamente, é o motor das relações internacionais. E qualquer que seja a manifestação das relações internacionais em que nós nos foquemos, encontramos sempre um núcleo de poder associado. Se pensarmos, por exemplo, numa declaração de guerra, é absolutamente óbvio que se trata de uma aplicação de poder de um Estado ou de um ator sobre o outro, através de uma estratégia direta de emprego da força, do poder militar. Mas quando falamos em alianças, também estamos a falar de poder, estamos a falar em Estados ou atores que entendem que, juntando os seus esforços, podem contrariar eventuais agressores mais poderosos. Os tratados de paz são também uma manifestação de poder. Quem acompanhou a conferência que eu também já expus sobre o Tratado de Versailles, verifica que os vencedores não tiveram piedade absolutamente nenhuma sobre os vencidos e que aquele conjunto grande de normas que ali se encontra exposto não é mais do que uma tentativa de reduzir e dificultar a construção do poder por parte de quem perdeu. E se falamos em sanções económicas, neste caso é a aplicação de um poder económico. Os acordos comerciais estão para o ponto de vista comercial, como as alianças estão para o ponto de vista militar, também querem aumentar poder, e depois aparecem um conjunto de outras formas de manifestação nas relações internacionais que são menos óbvias, mas que, do meu ponto de vista, são absolutamente exemplificativas também da presença do poder nestas manifestações. Temos ali, por exemplo, a cultura no nosso slide. Lembramos-nos que em 1990 Joseph Nye utiliza pela primeira vez o termo soft power para definir este poder não coercivo, pois a cultura é uma forma de soft power, portanto de power também, apesar de, enfim, disfarçado um bocadinho do ponto de vista artístico. As organizações internacionais hoje medem-se pela capacidade também de regular um conjunto de atividades
onde o poder também é central, e a diplomacia não é mais do que esta arte subtil de falar de poder entre manifestações mais discretas e por detrás, enfim, dos ambientes públicos, mas contempla também, basicamente, relações de poder. Portanto, o poder está em todas as manifestações das relações internacionais. E não podemos falar em relações internacionais sem perceber estas questões do poder, como elas se articulam e como elas se avaliam. E esse é o problema da nossa sessão de hoje. Ao longo dos séculos, muitos autores têm-se dedicado, Tucídides, por exemplo, à questão da avaliação do poder de um Estado. Como é que se avalia, que é para depois termos maneira também de comparar o poder entre os vários Estados. As primeiras aproximações são relativamente simples, isto é, baseiam-se basicamente num fator. Para uns é o território que é determinante, para outros o grande fator de poder é a população, e portanto durante muito tempo as aproximações são realmente muito simples, mas na verdade elas são muito simples porque também a comunidade internacional e os Estados não têm instrumentos para medir este poder. O desenvolvimento extraordinário que a estatística teve nos séculos XVII e no século XVIII permitiu que os Estados começassem a reunir um conjunto de estatísticas que são quantificáveis sobre um conjunto muito relevante de fatores. E, portanto, isso disponibilizou, esses dados disponibilizaram para os investigadores um manancial de informação que lhes permitiu com maior facilidade tratar da questão da avaliação comparativa do poder entre os vários Estados. Uma questão que se coloca logo à partida e que é importante aqui deixarmos bem definida é a questão de saber exatamente o que é que estamos a avaliar. Nós estamos a avaliar o potencial ou estamos a avaliar o poder? Como vamos ver em em muito do pensamento que os vários autores que hoje vamos aqui estudar produziram, eles falam basicamente em poder, mas na maioria dos casos o que eles estão a avaliar é potencial. E potencial e poder não são exatamente a mesma coisa, como já vimos também em sessões anteriores. Um potencial é sempre uma capacidade teórica que eu tenho. Perante um facto concreto e numa circunstância concreta, eu normalmente não consigo empregar todo o potencial. O que eu consigo empregar efetivamente é o poder, ou seja, há um filtro, que é um filtro de condicionalismo entre o potencial e o poder. Um exemplo muito simples, uma disputa fronteiriça que permanece há décadas entre a Índia e a China. Pois ambas as potências são potências nucleares. No entanto, os condicionalismos do tempo presente impedem que esse enorme fator, que é o fator nuclear, possa ser empregue, isto é um potencial que nunca chega a ser empregue como poder. Eu posso avaliar mais facilmente o potencial do que o poder, porque eu para poder avaliar o potencial, eu posso com antecedência começar a reunir os vários dados para isso, enquanto que a avaliação do poder só pode ser feita no momento concreto da sua aplicação. E, portanto, ficamos já aqui com esta reflexão de que muitos dos autores falam aqui em cálculos do poder de um Estado, mas na verdade o que eles estão a calcular é o potencial do Estado. O primeiro
autor que vos trago aqui era um pastor protestante alemão muito ligado ao desenvolvimento da estatística e da demografia. E em 1761 publicou uma obra chamada The Divine Order, que foi uma obra muito importante para o seu tempo. Aliás, nesta obra ele mostra como em cada 2050 nascimentos de seres humanos, 1050 são homens e apenas 1000 são mulheres. Isto é extraordinário para quem escreveu uma obra em 1765. Mas, para além disso, o que nos traz aqui exatamente é a dedução desta sua primeira fórmula. Ele mostra que se dois países têm o mesmo número de habitantes, mas um deles é 3 vezes maior, então o país que tem uma dimensão mais pequena é mais poderoso do que aquele que tem uma área maior. Ou seja, ele chega a uma fórmula, que é a fórmula que está aqui mostrada, em que o poder se calcula conhecendo a população e multiplicando a população de cada Estado pela sua densidade populacional. É que eu conheça, digamos, a primeira fórmula que é feita sobre, que pretende, de alguma maneira, concretizar numericamente as questões do poder nacional. Vamos ver agora alguns autores, a grande maioria dos quais não produziu fórmulas, mas produziu reflexões sobre as questões do poder. Vamos começar com um autor de 1929, holandês, que definiríamos como um sociogeógrafo, e que foi um dos pioneiros de uma área interessante que é a sociologia da guerra. Em 1929 ele publicou este livro, Die Soziologie des Krieges, onde enumera um conjunto de fatores que ele considera que são importantes para a avaliação do poder de um Estado. População, as dimensões do território, riqueza, as instituições políticas, a qualidade de chefia, a coesão, o respeito e amizade dos estrangeiros, qualidades morais, etc. Guido Fischer, em 1939, publicou um artigo chamado As Necessidades Militares, em que procedia ao agrupamento destes fatores em 3 grandes macrofatores. Os fatores de natureza política, onde está a posição, as dimensões, a população, a organização, etc. Os fatores de natureza económica e os fatores de natureza psicológica. É, digamos, uma outra forma de abordar o problema. Speakman, que é o homem que nós conhecemos bem, já vimos em sessões anteriores, o homem da teoria do Rimland, que foi professor de Relações Internacionais em Yale, nasceu na Holanda, depois foi para os Estados Unidos. Também se debruçou sobre as questões da avaliação do poder. E para ele eram estes os fatores que eu tenho aqui projetados: a superfície, natureza das fronteiras, volume da produção, matérias-primas, economia, força financeira, homogeneidade étnica, grau de integração social, estabilidade política e espírito nacional. Notem como aqui, mais do que, digamos, a quantidade da população, se faz um esforço por medir talvez mais
a unidade dessa população, através da homogeneidade étnica e do grau de integração social. Hans Morgenthau, um homem da realidade ou do realismo nas relações políticas internacionais, em 1949 faz o levantamento também do conjunto de condições que ele entendia que eram interessantes avaliar. Geografia, recursos naturais, capacidade industrial, preparação militar, população, caráter nacional, moral nacional e qualidade da democracia. Raymond Aron, um desses grandes intelectuais franceses do pós-guerra, que foi capaz de se manter fiel a um campo muito moderado e muito liberal, colunista no Figaro, no Express, e portanto um intelectual também muito escutado em França, entendia que os fatores de poder a que devíamos estar atentos eram os que estão aqui mostrados: o espaço, os materiais disponíveis, o saber e a capacidade de ação coletiva. Acho muito interessante porque ele é o primeiro a trazer a questão do saber como um fator de poder de um Estado. É o primeiro que enumera a questão do saber, portanto, do conhecimento. O conhecimento, a existência de conhecimento é também um fator de poder a que se deve atender quando fazemos a avaliação do potencial de um Estado. Trago ainda Ray Klein, um homem que trabalhou na CIA, que ocupou lugares com algum relevo, sobretudo lugares onde teve um contacto muito grande com as estimativas e os métodos comparativos com outros Estados. E ele agrupou os vários fatores naquilo que ele chamou massa crítica, que era o território e a população, a capacidade económica, a estratégia, a capacidade militar, quer convencional, quer nuclear, e também a vontade nacional. E Ray Klein, que tinha um conjunto de responsabilidades muito grande na produção de relatórios, optou por ensaiar uma fórmula do poder. É essa fórmula que vamos agora ver de seguida. Esta fórmula tem aqui dois fatores que se multiplicam. O poder percebido é o produto de dois fatores. O primeiro fator é constituído pela soma da massa crítica, que é a população mais o território, da economia e da capacidade militar. Digamos que esta massa crítica, que constitui o primeiro fator, é facilmente quantificável, relativamente fácil de quantificar. Mais difícil de quantificar é a segunda parte. A segunda parte, o segundo fator, tem o propósito estratégico e a vontade de prosseguir uma determinada estratégia nacional. Ora, o que é que tem de interesse esta fórmula? É que, como estão a ver, um multiplica o outro, o que significa que o segundo fator, que é o propósito estratégico mais a vontade de prosseguir a estratégia nacional, se for zero, então o poder é zero. Isto é, se não houver estratégia e se não houver vontade, então de nada serve ter um território enorme, ter uma população fantástica e ter um poder militar incrível, uma vez que nós não temos vontade de o empregar. E, portanto, é extraordinário como, apesar de até aqui estarmos sobretudo interessados em contabilizar coisas que, enfim, que reconhecemos que são importantes, como o território, a população ou a capacidade militar,
Na verdade, nada disto resulta se não houver estratégia e se não houver também vontade de empregar este potencial. É, portanto, muito interessante esta forma de Ray Klein. Não estou a dizer que esteja certa ou que concordo absoluto com ela, mas o que quero salientar é que ele faz depender da vontade. Isto é, eu posso ter meios militares imensos, se o país não tiver vontade de os empregar, então o poder percebido é nulo, como facilmente se depreende. Por volta do ano 2000, quando eu ensinava esta matéria no Instituto de Estudos Militares, havia uma sistematização destes fatores que era utilizada, esta sistematização que eu aqui apresento, entre o fator físico e o fator humano, o fator recursos naturais, o fator circulação, o fator tecnológico e o fator estruturas, eram, digamos, os fatores que eram avaliados cada vez que pretendíamos, de alguma forma, proceder a este exercício de avaliação do poder de um determinado ator. E aqui na nossa unidade curricular de Geopolítica e Geoestratégia vamos utilizar os fatores que agora aqui se encontram expressos. Nós vamos ter uma sessão específica sobre os fatores, pelo que não vou agora desenvolvê-los aqui em detalhe. O que é que nós podemos dizer, portanto, em resumo? A necessidade de comparar poder entre os vários Estados sempre foi uma constante ao longo da história, e Tucídides, que eu utilizei aqui no início da nossa sessão, dá-nos exatamente uma perspectiva disso. Um homem que morreu em 399 a.C. já se preocupava nestas questões da comparação do poder entre Estados. Segundo aspecto deste nosso resumo, existem alguns fatores, como nós vimos neste historial dos vários pensadores que articularam um pensamento estruturado sobre a matéria, que todos eles repetem alguns. Há dois que são praticamente sempre utilizados. É a questão do território e da população. Há outros fatores que, umas vezes com um nome, outras vezes com outro nome, vão aparecendo aqui e ali, umas vezes com mais ênfase, outras vezes com menos ênfase, e uns ganham, outros perdem influência ao longo do tempo. Mas não tenhamos dúvida que todos os fatores contam. A nossa percepção pessoal é que um ator estatal que não tenha um território razoável e uma grande população não tem um poder muito grande ao nível das relações internacionais. E, portanto, território e população, não sendo os únicos fatores, são, do nosso ponto de vista, fatores muito importantes e quase determinantes na percepção do poder dos Estados. Deixo agora uma reflexão final, à qual não vou responder, é apenas para pensarmos sobre o assunto, que é esta. Então, e no caso dos atores não estatais, como é que nós avaliamos o respectivo poder? Têm certamente poder, mas como é que nós avaliamos este poder se não temos esta questão, estas estatísticas, digamos, sobre o território? Muitos deles não têm um território, enfim, absolutamente sob o seu controle. É difícil medir também os seus efetivos, ou que simpatia gozam no meio da população. Como é que os atores não estatais são avaliados nesta questão? Deixo aqui apenas uma pista final para tudo isto. Nas relações internacionais e no emprego da força em particular, o aspecto determinante é a vontade. A vontade é que é o aspecto determinante.
Todos os outros fatores têm poder até ao momento em que chega a hora da verdade. E quando chega a hora da verdade, ou há vontade de empregar o potencial, ou não há vontade de empregar o potencial. E as guerras de lassidão, que são muito comuns a partir do final da Segunda Guerra Mundial, são exemplo disso. Mais do que desgastar o poder militar de um ator, o que fazem os atores menos poderosos é desgastar a vontade. E ao desgastarem a vontade, perde eficácia todo o poder que esses atores, num confronto direto e rápido, perde efeito. Se conseguir que nunca haja esse empenhamento decisivo e único, isto é, que tenhamos capacidade de fazer prolongar a guerra, então o que estes atores não estatais, então o que eles estão a fazer é a diminuir a vontade dos atores mais poderosos. E, como vimos na fórmula de Ray Klein, quando não há vontade, não é possível obter uma vitória. Aqui está uma reflexão que vos deixo para final da nossa conversa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.